ponderação ela acaba sendo muito prudente, porque realmente o extracampo tem assim, é de fato onde se desenha o contexto dessa partida, porque a decisão do Náutico ir quando do Capixaba para esse jogo, ela é em parte um reflexo do momento do Náutico para com o mercado, de não conseguir atingir êxito nas negociações com os principais alvos, e um pouco da conduta do plantel de pedir uma chance ao Capixaba nas finais do estadual, que ainda vão acontecer, demonstrando muito a gestão de elenco confusa que essa diretoria tem. Por que confusa? Porque o Náutico, no ano passado, quando demitiu Marcelo Chamusca, não tinha o menor intuito por parte de quem faz o futebol do clube de trazer ele dos Anjos de volta. Mas assim se fez por um pedido do grupo. Hélio veio, retornou, melhor dizendo, contra a vontade da diretoria, ficou para 2022 contra a vontade da diretoria, e um planejamento foi feito em cima disso, com a montagem de elenco mal pensada, e visando dar continuidade ao trabalho de Hélio, que foi interrompido, né? Veio o Felipe Conceição, agora sim, numa aposta da própria direção, e agora nessa demissão do Felipe, né, o Náutico busca no mercado um nome para jogar de maneira ofensiva, que é de fato a proposta da direção, ainda que seja muito questionável, mas vai mais uma vez nessa, vamos dizer, onda de seguir o intuito do grupo, tentando administrar uma coisa que não dá para ser administrada, que é você ter um grupo carente tecnicamente para jogar como se quer, e você ter um grupo, né, que já está de várias maneiras desgastado, seja por tempo de casa, seja por uma sucessão de episódios de bastidores negativos, invasão de torcida em dependências do clube, enfim. Né? E o resultado disso, né, dentro de campo, que é o que a gente quer entender aqui, é o que a gente viu hoje. E que, na verdade, o que a gente viu hoje não está dissociado do que vem acontecendo ao longo de todo o ano, onde a gente tem um Náutico que, jogando contra rivais de Série B, né, concorrentes do campeonato, Sport 2 vezes, um no Campeonato Pernambucano, um na Copa do Nordeste, Londrina e Bahia, perdeu todas. Em diferentes contextos e com diferentes treinadores. Perdeu com Conceição, perdeu com a dos Anjos e perdeu agora com Capixaba. Jogando contra adversário de Série A, empatou uma vez com Fortaleza e perdeu na semifinal. Jogando contra um adversário de Série C, empatou, que foi o Botafogo da Paraíba. E jogando contra times de Série D, 2 vezes o Santa Cruz, uma vez o Tocantinópolis na Copa do Brasil e o Globo, só conseguiu vencer uma vez, que foi justamente esse Globo. Ainda venceu o Atlético de Alagoinhas, mas muito pouco para o que o Náutico ao menos almeja, né, diz almejar na temporada. E chama a atenção que o último gol do Náutico foi justamente no confronto contra o Botafogo da Paraíba, no mata-mata da Copa do Nordeste. E um gol acidental, né, numa bola parada que desviou, um jogo que o Náutico não mereceu, pela produção em campo, marcar um gol. E isso se repete na partida de hoje, só que potencializado por uma expulsão precoce, em que, ainda que eu concorde com a tese de que o Náutico foi dominante, mas a gente não consegue realmente trazer isso para um contexto de performance. O Náutico teve um domínio territorial em função dessa expulsão e até cresceu no 10 contra 10, mas não porque estava jogando numericamente em equivalência numérica, mas porque realmente a partir dos 35 o Náutico partiu para uma abafa, né, e muito individual, baseado ali nas bolas paradas de Jean Carlos, na vontade de Jean Carlos de marcar, mas a pobreza de ideias, né, a ausência de repertório para construir jogadas, ela é latente. E mostra que o time piorou muito do ano passado, quando se tinha a mesma, ou talvez não a mesma, mas uma fragilidade defensiva que é existente, né, e que
se tornou ainda mais evidente nessa temporada. E o que existia de diferente, né, que era algum repertório ofensivo ali com o Jean Carlos, com o Vinícius, com o próprio Paiva, quando começou o campeonato, ruiu nesse ano. O Náutico é um time dependente, de fato, dos lampejos de Jean Carlos, cada vez mais isolado, cada vez mais bem marcado, e que hoje jogou com uma dupla de ataque completamente aquém, né? Um Chiesa sem ritmo, um Chiesa em declínio técnico natural, potencializado por uma lesão grave, um Evandro que foi questionado desde o início em sua contratação, e ainda que o Dudu Capixaba, interino, pelo menos até o momento, tenha feito a mudança que era requisitada pela torcida na ordem tática, que era sair do esquema com 3 atacantes para encher o meio com o Eduardo Teixeira, isso não é suficiente, né? Porque não é um jogo de FM, não é um jogo de FIFA. O Náutico precisa de treino, o Náutico precisa de peças, e mesmo com o que há de disponível, e isso vai ser realmente o que vai haver para ser disputado até meados de julho, o Náutico vai precisar do que teve nas últimas semanas com o Felipe Conceição, que é tempo livre, né? E isso foi assim, perdido, já passou, mas essa escalação de hoje, ela representa uma vontade da torcida e uma necessidade, eu diria, porque não há no plantel pontas com qualidade suficiente para se justificar um esquema com 3 atacantes. Porém, né, e esse acaba sendo o ponto chave da análise, o elenco foi mal montado sob qualquer perspectiva. E aí eu reforço a má condução quando você considera que hoje se jogou com 2 meias, né, Eduardo Teixeira e Jean Carlos, e no banco não havia nenhum para substituí-lo, para substituir qualquer um dos dois, mas haviam 5 atacantes. E o Julinho Carpina, né, da base, que é um dos artilheiros do Náutico na temporada, está extraoficialmente afastado do elenco. Por que extraoficialmente? Porque ainda que o Náutico negue qualquer afastamento do jogador, como eu falei hoje, num banco de reservas com 5 atacantes e nenhum meia, ele não estava presente. Então, todo o processo decisório de futebol do Náutico, ele é mal pensado, mas principalmente mal executado há quase um ano. Desde o título pernambucano, quando o Náutico teve uma arrancada excepcional na Série B, e por tomar de decisões ruins, né, de não reforçar o elenco, ou de reforçar o elenco parcamente mediante saídas, mediante lesões, o Náutico entrou numa bola de neve que segue crescendo, né, e hoje ganhou mais um pouco de camada. No fim das contas, né, frente ao resultado e frente aos desafios imediatos, o desafio é encontrar, né, uma perspectiva para o próximo treinador. E esse treinador precisa chegar o quanto antes. Não porque o Náutico tem uma final de campeonato estadual, ainda que esse seja também extraoficialmente o grande objetivo dessa diretoria no ano, mas porque desde que o Náutico voltou da Série C em 2019, nos 2 campeonatos que disputou, em 2020 e em 2021, em pelo menos algum momento da competição, quando não durante durante pelo menos um turno, o Náutico viveu recorte de rebaixado. Foi assim em 2020, durante o primeiro turno inteiro e durante o começo do segundo, e foi assim em 2021, quando perdeu 5 jogos consecutivos, depois de uma sequência de 14 invicto, da 15ª até a 19ª rodada, e depois quando teve um novo hiato, dessa vez de vitórias, de acredito em 6 jogos. Então o Náutico é um time que nos últimos anos flertou com o rebaixamento, talvez discretamente no ano passado, mas viveu o fantasma, e nesse ano tem uma perspectiva muito clara desenhada, porque o elenco ele é dependente de 2 ou 3 peças que cada vez mais são neutralizadas, ele não tem mais perspectiva de reforços, e agora qualquer correção para fazer um campeonato seguro, e isso é o máximo que o Náutico pode alcançar, um campeonato seguro, de um meio de tabela, talvez oscilando ali para um 8º, 7º posto, ele está dependente de um acerto na contratação do treinador.
Um acerto que não vem, repito eu, desde que o Náutico contratou o Hélio dos Anjos, não no ano passado, mas em 2020, para brigar contra a queda. Eu lembro que no ano passado, pós saída de Hélio, a minha perspectiva, eu acho que foi algo, salvo engano, até endossado por Fred, era de que o Humberto Loser era o nome ideal para o Náutico, e se não fosse viável como nome, era o perfil de técnico que o Náutico precisava. Porque a defesa era o ponto fraco, e segue sendo. Agora o Náutico precisa não só de um loser, mas de um milagreiro, eu diria, para corrigir atrás e reparar na frente. Né? Potencializando o Jean Carlos, que foi algo que Felipe Conceição optou por fazer justamente o contrário, né? Deslocando para a ponta. E algo que não é tão simples quanto simplesmente reposicionar o time na sua estrutura, né? E mudar a escalação. E vimos isso hoje. Então, a partir de algum tempo, todo o tempo era necessário para preparar o time para a Série B, e agora, com 2 rodadas de prejuízo absoluto, isso se tornou premente. Amanhã, né, no sábado de Páscoa, a reunião da diretoria, que seguramente vai acontecer, ela deve ter como pauta única escolher um treinador, e repito eu, não pensando nessa final estadual. Não pensando na final do estadual, que, se for vencida, ótimo, é um gatilho de confiança, mas pensando em permanência. E aí, somente fazendo a ponderação final, e entrando já no mérito dessa final do Campeonato Pernambucano, eu sei que o Náutico não vai deixar de usar o Náutico vai utilizar a sua força máxima, isso aí é incogitável, pelo perfil da diretoria, pelos objetivos, pelo momento do clube. Mas mesmo com essa força, né, e o potencial prejuízo disso nesse início de Série B, o Náutico não é favorito. E eu digo isso ciente da gravidade da informação de comparar, né, de comparar não, de reverter um favoritismo teórico do Náutico para um concorrente de Série D. Mas quando você volta para aquele desempenho de um Náutico que perdeu para Retrô, que não venceu o Santa Cruz, que perdeu 2 vezes para o Sport, que não venceu nenhum outro concorrente de Série B, eu não consigo dizer que o Náutico tem algum favoritismo. E, repito, ciente da gravidade da informação. E por ser tão chocante, é que eu acho que, de fato, não é para o estadual ser o foco da decisão. Não é porque o grupo pediu para manter Dudu Capixaba pensando no título que o Náutico tem que ceder a mais esse pedido irresponsável do plantel. Não é porque... E aí eu faço uma citação da direção. O Náutico tem em suas mãos um bicampeonato que não vem há 20 anos, e conquistar esse bicampeonato é o objetivo desde a pré-temporada, que a escolha do técnico precisa ser pautada em um treinador para vencer o título e depois ver o que dá na Série B. O Náutico precisa hoje, a partir desse minuto, olhar para o longo prazo e pensar numa campanha segura, porque não existe margem para reforço nos próximos meses e não existe no plantel hoje a perspectiva de ser algo além de competitivo. Não existe margem para sobra, seja jogando em casa, seja jogando fora. E aí, na verdade, só um reforço de um comentário que eu vinha fazendo e que de longe não é, na minha opinião, a origem dos problemas do Náutico. O Náutico não treina nos aflitos. O Náutico treina no centro de treinamento da Guabiraba, em que o gramado é diferente. E no ano passado, quando estava tudo bem, quando o título estadual veio, quando começou a Série B sobrando, não se falava nisso naturalmente. Ao menos na massa crítica de torcedores. Mas sempre foi um ponto de contestação. O Náutico pode voltar a ter performance nos aflitos, mesmo treinando em outro tipo de gramado. Mas para esse elenco, carente como é, desentrosado como está, confuso taticamente como está, se é para jogar nos aflitos, se faz fundamental treinar pelo menos 1 ou 2 vezes por semana lá. Qualquer vantagem competitiva que o Náutico possa ter a partir de agora se faz necessária, porque eu vou repetir, hoje a perspectiva do Náutico é brigar ponto a ponto contra a queda.
E qualquer coisa além disso, repito, é fazer um campeonato seguro. 10, não, desculpa, 10 não. 6, 7, 8 posições acima do 16º colocado. Além disso, é uma utopia com a qual a diretoria vive desde que não se conquistou o acesso na temporada passada. E, infelizmente, eu não vejo perfil hoje dentro da direção para se fazer essa autocrítica e tomar essas decisões corajosas, porque no fundo é o que elas são. Né? Você privilegiar uma campanha de permanência em detrimento de um título. Então, o pessoal, na verdade, eu estou vendo os comentários falando a respeito da fala hoje. O seu tom meio sorumbático. Eu estou com minha sala com minha filha dormindo próximo aqui, então diminui o tom. Mas o tom, ele seguramente seria de preocupação. Não, mas eu ia dizer... Mas por tudo que eu falei, eu acho que está muito claro, né, o motivo disso. Eu ia dizer, assim, eu vejo alguns torcedores até, na minha opinião, né, um pouco dissociados dessa realidade nos comentários, dizendo que é uma vergonha o Náutico perder para a Bahia, perder para o Sport. Eu não vou nem entrar no mérito camisa por camisa, esse é outro debate, mas time por time, e o fato de ser, repito, no recorte da Série B, o Náutico tem 0% de aproveitamento em confrontos, é de fato para você buscar um treinador que consiga pontuar. Não é jogar futebol, não é fazer um jogo vistoso, não é jogar dentro de um modelo, é pontuar. Fazer 45 pontos com o máximo de antecedência para não ter um final do campeonato pressionado. Até porque a própria torcida está demonstrando a incapacidade de lidar com isso, com invasões de campo, com invasões a dependências do clube, com agressão a jogadores. Realmente o cenário ele é muito desfavorável no momento e, como falei, qualquer vantagem competitiva precisa ser buscada.